A gente sempre fala, pô, São Paulo está nessa situação, Corinthians está nessa situação, Santos, vários, Atlético Cruzeiro, que Mineiro. agora foi comprado, Atlético Mineiro. E a gente sempre fala, a única salvação é se tornar SAF. Mas com você no Flamengo, o Flamengo não se tornou SAF, o Flamengo tinha muita dívida e você conseguiu equilibrar o caixa do Flamengo. Qual é a receita? Tem como esses times se salvarem? E o que você fez no Flamengo? Qual foi o grande divisor de águas para você tornar o Flamengo, que era uma bagunça, um clube organizado financeiramente? Olha, o que a gente teve que fazer no Flamengo foi resgatar a credibilidade do clube. O Flamengo tinha 40 milhões de torcedores, como tem hoje mais do que isso. Boa parte desses torcedores crianças, jovens, pessoas humildes, que muitas vezes têm no futebol o seu principal ponto de contato com a realidade, e o Flamengo não dava um bom exemplo para eles. Então a gente entendeu que nós tínhamos um passivo financeiro enorme, tanto que a gente tinha que fingir que pagava, na época, mas nós tínhamos um passivo ético e moral que era maior do que o financeiro. E aí o que nós colocamos é que nós íamos ter que fazer o sacrifício que fosse necessário para resgatar esse passivo, resgatar a credibilidade, a dignidade do clube, resgatar o orgulho de ser rubro-negro, não só pelo que se faz dentro do campo, mas também pelos exemplos que você dá fora de campo. E aí você fazendo isso, e tendo 40 milhões de torcedores, que 40 milhões de torcedores são 40 milhões de consumidores de qualquer produto que se associe à marca Flamengo. Então você, com uma torcida do tamanho da do Flamengo, você consegue mais dinheiro nos contratos de transmissão de televisão, você consegue melhores patrocínios na camisa, licenciamento, bilheteria. É só questão de você trabalhar com competência, com capacidade gerencial, com transparência e com vergonha na cara. Tudo bem, mas qual foi a sua principal medida? É tipo assim, enxugar o elenco? Qual foi a sua principal atitude ali? Foi tirar os jogadores mais caros? Foi diminuir salário? Foi parar de contratar quem não podia contratar? Porque a gente fala hoje, a gente fala do Corinthians, a gente fala do São Paulo, e sempre quando a gente pergunta, dizem, não tem salvação. A única salvação é SAF. E eu sempre digo, por que Flamengo e Palmeiras então se organizaram? Não. Sem se tornar SAF. Eu queria saber objetivamente o que você fez que a gente comenta pouco, mas que você falou, aqui a gente vai equilibrar o caixa do Flamengo. Não, tem salvação. Num primeiro momento, quando você vê aquela encrenca toda armada, você tem que tomar medidas drásticas, urgentes e muitas vezes antipáticas. Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo, o nosso principal jogador do elenco era o Wagner Love, que está inclusive agora, já tá fazendo sucesso aí, tá já em final de carreira, mas tá fazendo gol todo jogo. E o Wagner Love era o nosso principal jogador, era o jogador que custava mais caro. Ele custava para nós já naquela época, em 2013, entre luvas e salários, mais de R$1 milhão por mês. E nós ainda estávamos devendo 6 milhões de euros para o CSKA. O Flamengo tinha trazido ele por 10 milhões, tinha pago 4 e ainda estava devendo 6. E nós não tínhamos como sustentar aquela situação, apesar de Wagner Love era meu ídolo, o ídolo dos meus filhos, Então, com 2, 3 semanas da nossa administração, nós chegamos a um acordo lá com o Wagner Love, com o empresário dele, com os russos, Ele foi muito compreensivo e, infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do nosso principal jogador, E assim, tivemos que abrir mão dos principais atletas do esporte olímpico do Flamengo, tivemos que interditar a piscina olímpica do Flamengo, que estava rachada e consumindo uma conta de água enorme. A gente brincava dizendo que o nosso segundo jogador mais caro era a conta de água da SEDAI. Primeiro era o Wagner Love, depois a conta da SEDAI. Nós tivemos que tomar um monte de medidas antipáticas, mas necessárias naquele momento, para poder correr atrás das certidões negativas, para poder fazer acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que as nossas receitas estavam todas penhoradas também. Então o início foi um início muito difícil, mas você tinha que cortar na carne, não tinha outro jeito.
Mas isso daí foi avisado desde o início, né? No meu discurso de posse eu falei isso que eu falei aqui, né? Nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo, para voltar a ser um clube cidadão, um clube que dê orgulho aos seus mais de 40 milhões de torcedores. Mas é claro que no início é muito difícil. Qual era a dívida que o Flamengo tinha? Quando você chegou? Quando eu cheguei, a gente não sabia qual era a dívida, porque a contabilidade do Flamengo era uma bagunça tão grande que ninguém sabia qual era a dívida do Flamengo. Nós tivemos que contratar uma empresa de auditoria, uma das top 4 do mundo, né, a Ernst Young, né, a EY, para fazer uma auditoria só da nossa dívida. E nós chegamos à conclusão na época que a nossa dívida era de 750 milhões de reais. Hoje a gente sabe que era mais do que isso, porque à medida que o tempo vai passando, vão surgindo aquelas surpresas indesejáveis, né, que a gente chama de esqueletos no armário. Então a gente sabe que hoje a dívida do Flamengo na época era em torno de 800 milhões de reais. E o Flamengo faturava por ano 220 milhões de reais. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, né, o estoque da dívida do Flamengo era 4 vezes o nosso faturamento anual. Quando eu saí do Flamengo 6 anos depois, a dívida tinha reduzido a menos da metade e o faturamento multiplicou por 4. É milagre? Não. Né? É competência, é transparência, é vergonha na cara, é saber